Ajuda o Padre aqui um pouquinho. Vamos juntos. Eu era pequeno, nem lembro. Só lembro que à noite, ao pé da cama, fazia o quê? Juntava as mãozinhas e rezava a pressão. Mas rezava como quem me ama. As Ave Marias que eu rezava, eu sempre engolia umas palavras, muito cansado acabava dormindo, mas dormia com alguém que amava. Bem forte. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. A felicidade daquele tempo, eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Meus irmãos e irmãs, nessa Santa Missa de hoje, nós nos unimos com a família rezando 1 ano e 11 meses de falecimento de Grícia de Almeida Faria, está aqui presente alguém da família, também pelos demais falecidos. Nós louvamos pelo dom da vida da Catiane, aqui na frente, coordenadora do nosso CPP. Deus abençoe ela pelo dom da sua vida, hoje completando mais um ano. Também hoje tem aniversário da Flor de Lis, está presente? Tem alguém fazendo aniversário aqui? Mais alguém? Então rezamos aí pela Catiane. Pelas pastorais que hoje rezam conosco essa novena, o terço dos homens, a Mãe Rainha, Rotary e as escolas municipais de Campina Grande. Irmãos e irmãs, o Evangelho desse sexto dia da nossa novena de Nossa Senhora de Fátima vem nos falar de paz. E nós precisamos pensar qual é a paz que Jesus quer nos apresentar no Evangelho. Ele diz assim: deixo-vos a paz, minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo. E ele completa que a gente não se perturbe e nem se intimide o nosso coração. Nos Evangelhos da Ressurreição, Jesus entra numa casa, no cenáculo, que devia ser um lugar de coragem, e todo mundo estava naquela casa com medo, e tudo estava fechado, as portas, as janelas, e principalmente o coração daqueles discípulos estavam fechados. Medo de muita coisa, medo de morrer, conforme Jesus morreu, medo de alguém entrar e prendê-los por estarem seguindo a Cristo. E hoje nós nos perguntamos nessa novena, quais são os medos também que têm aprisionado a gente, que tem fechado o nosso coração. E Jesus, quando ele entra, tudo fechado, ele entra e diz: a paz esteja convosco. Esse é um dos títulos de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Nossa Senhora também em Fátima, ela quer também proclamar a paz do mundo, naquelas guerras que haviam na época. A paz. As nossas famílias estão precisando de paz, talvez as nossas escolas também. E a paz, ela nasce primeiro dentro da gente. Como que eu posso ser portador da paz, levar a paz, se eu mesmo não estou em paz?
em paz comigo mesmo, em paz com aqueles que convivem comigo, que trabalham comigo, e a paz em Deus. Quais são os medos que nos fecham? E qual é a paz que nós precisamos? E Jesus está dizendo que não é a paz que o mundo oferece, que Ele está nos oferecendo. Nós podemos pensar numa paz que ela é fruto de uma trégua. Se está tendo guerra, o momento de paz é quando tem trégua. E às vezes a trégua é por um tempo pequeno. Não é essa paz que nós estamos buscando. A paz, como no mundo romano, pode ser a pax romana, que é simplesmente uma ausência de conflitos. Roma garantia a paz, desde que você obedeça tudo que o império estiver impondo. Não é essa paz que nós queremos também, simplesmente uma ausência de conflitos. Pode ser também uma paz de submissão. Diante do mais forte, o mais fraco tem que se submeter. Aparentemente pode ser uma paz para algumas pessoas. A paz que o forte domina o fraco. Não é essa paz que nós estamos falando. A paz é uma pessoa. A paz é Jesus Cristo. E é essa paz que nós queremos buscar, meditar e pedir por intercessão de Nossa Senhora de Fátima nesta novena. Essa é a paz que nós queremos. Eu fico imaginando como que o menino Jesus brincava, porque Jesus brincava muito, né? É próprio da criança brincar, é próprio do adolescente criar, ser criativo, pensar muitas coisas. Jesus viveu todas essas fases. Jesus tinha um pai e uma mãe dados por Deus, José e Maria, pessoas muito simples. Um carpinteiro que ensinou também Jesus o ofício que o pai tinha. José fez com que Jesus amasse também uma profissão, sabendo que ali a profissão ela era uma honra. Cuidava da casa. Maria cuidava da casa com todo carinho. É tão bom quando a gente tem uma mãe que cuida da casa, que prepara a casa. Quando você chega em casa, você se sente bem, se sente em casa. Maria fazia com que a casa dela fosse um lugar de acolhida. Será que nossas casas hoje são assim, de acolhida? Quando o menino Jesus ia brincar na casa de um coleguinha, ou quando o coleguinha ia brincar na casa de Jesus, sabe como que era? Portas dos quartos todas abertas para brincar, nenhuma porta fechada. Criança não vai na casa dos outros para brincar com porta fechada. E sempre Maria e José só deixavam brincar, ou só deixavam alguém na casa brincar, quando os pais estavam presentes. Na escola também é assim, né? Escola não deve ser um lugar onde professor e professora é pai e mãe de aluno, porque essa não é a missão do professor, é a missão do pai e da mãe. Mas você, professor e professor e educador, não é pai e mãe, mas você é gerador. Como uma mãe que gera, você é gerador, geradora de conhecimento. Às vezes, alguns professores têm que se desdobrar, que além de exercer a função de educador, tem que fazer algumas coisas que ele só consegue pela graça de Deus. Vai um pouco além da educação.
Tem que ter um professor que tem que ter a habilidade de ser compreensivo com as crianças, que algumas das vezes nem se alimentam direito em casa para ir para a escola. Tem professores que têm que ter o dom de Deus, de saber que aquela criança hoje está agressiva, está agitada, está com TDAH ou mais alguma coisa, porque a família dela dentro de casa é uma família agitada. Às vezes dentro de casa é um tumulto, que devia ser um lugar de acolhimento, acaba sendo um lugar de estresse. Imagina você chegar em casa depois do trabalho, depois da escola, querendo se sentir bem, e você fica estressado, porque os adultos de casa estão brigando, estão estressados, não sabem resolver as coisas, alguns até são violentos. Tem criança que às vezes chega em casa, melhor, chega na escola, maquiados e tristes. E o professor sabe que aquilo não é maquiagem, é um tampão para apagar os roxos de tantas violências. Na casa de Maria e José, a violência não entrava, não era permitida. As coisas que não eram feitas bem, era sentado para conversar e dialogar. Assim deve ser um lar saudável na fé, onde pai, mãe e filho senta, não para julgar, para escutar e tentar compreender o que o outro está passando. Esse é o primeiro passo. Quando eu sento para escutar o que meu filho e minha filha quer falar, não tem julgamento. Isso é o segundo passo. Pai e mãe às vezes dão o segundo passo na frente do primeiro, por isso não dá certo. O segundo passo, sim, você vai corrigir, você vai orientar, você vai mostrar o caminho certo, mas esse é o segundo passo. O primeiro, vem cá meu filho e minha filha, abraçar, beijar e acolher. Por isso que a educação deveria nascer em casa primeiro, a escola depois. Que bom seria, né? Que nós, em casa, pudéssemos enviar para a escola filhos e filhas saudáveis emocionalmente, saudáveis na relação com Deus. Se for assim, a consequência é também escolas, lugares de educação saudáveis. Os nossos filhos recebem informações de vários e vários lugares. Eu pergunto para você que está aqui: o que fica mais forte nas informações e nas relações que teu filho recebe, que tua filha recebe? O que mais marca ele? É a comunicação, é a relação que ele recebe dentro de casa, ou é a informação que ele recebe na escola, é a informação dos colegas, ou é a informação da internet? Qual informação hoje está marcando o inconsciente dos nossos filhos? Pensa um pouquinho para poder responder. Eu gostaria de responder. O que marca os nossos filhos é as relações que mais têm amor. Essas deveriam ser as que mais ficam marcadas. Não vou responder sozinho, que seria uma responsabilidade muito grande só para mim. Deixo vocês pensarem um pouquinho. O que mais hoje tem marcado a vida e o inconsciente das nossas crianças. Porque o que marca em determinada idade as nossas crianças, marca para a vida toda. Se a marca for positiva, que bom. Quando uma criança nasce, na verdade antes, né? Quando a mulher está grávida e tem consciência, ela devia com o pai
o pai participar, colocar a mão na barriga da criança, na barriga da mãe, e dizer para aquela criança que vai chegar: você é esperada por nós, você já é amada por nós. Quando faz isso e reza na gestação, aquela criança ela nasce com uma saúde emocional tão forte que ela não precisa depois, no decorrer da vida, ficar mendigando carinho, mendigando atenção. Quando não é assim, grávida, os pais estão brigando, diz um pouco, essa criança veio no momento errado, só vai atrapalhar a nossa família. A criança guarda tudo aquilo no inconsciente, e aí você não sabe por que essa criança nasceu tão agitada, porque você fez essa agitação na gravidez. E aí uma criança vai crescendo com uma carência de atenção, e ela faz de tudo. Cada criança tem um grau para pedir atenção. Essas carências têm que ser supridas com amor, com atenção e com oração. Não sei se hoje todos que estão aqui na igreja são católicos, mas independente da religião que você é, as nossas famílias perderam a dimensão da oração dentro de casa. Não vou falar da escola porque aí é um âmbito diferente, né? Oxalá que tivesse, mas não nos cabe isso. Mas dentro de casa, Deus está batendo na tua porta e você não se abre para rezar. As crianças têm que aprender a entrar numa vida de oração, e eu não estou falando de uma oração decorada de Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, que é importantíssimo. Mas será que o teu filho e tua filha sabe entrar no quarto sozinho e conversar com Deus e falar com Ele do jeito que uma criança pode falar com toda a liberdade? Papai do céu, eu quero rezar, eu quero pedir pela minha família, eu quero pedir que nunca falte a comida aqui dentro. Olha, meu pai e minha mãe hoje discutiram, cuida deles, dá para eles discernimento, que meu pai e minha mãe são os cabeça dura, e o Senhor precisa tocar o coraçãozinho deles. Será que nossas crianças conseguem rezar assim? As crianças precisam rezar assim. Rezar assim. Por isso que tem aqui diante da imagem de Fátima um terço, né? Que bom seria que o terço poderia ser rezado aqui pelo papai, aqui pela mamãe, continuasse rezando. Os filhos, uma família que reza, né? Nunca vai faltar o auxílio de Nossa Senhora. Que ela possa nos ajudar a ter dentro das nossas casas esse equilíbrio emocional, espiritual e, como falou o Evangelho, de paz. A maior tristeza que eu nos últimos tempos reflito, e quando eu também acompanhava algumas escolas como capelão lá em Brasília, é tão triste que uma criança às vezes chegava e falava assim: padre, eu já contei isso para todo mundo, eu contei para aquele grupinho meu de colegas que eu sou mais próximo, padre, eu tenho contado isso na internet, porque lá eu não preciso me mostrar, mas lá eu conto um pouco do que eu estou passando. Mas padre, dentro de casa eu não tenho confiança de contar com meu pai e minha mãe, eu tenho medo da reação deles, eu tenho medo de apanhar deles. Que horror um filho e uma filha ter medo de se abrir para os pais. Quem é você para criar medo? Pai e mãe, se na tua infância faltou alguma coisa, não tem problema. Talvez os nossos pais mais antigos não tiveram condições de nos dar alguns afetos, e também não é culpa deles, mas você hoje tem que entender: eu não preciso reproduzir na minha casa o que não foi saudável na minha infância. Tem gente que aprendeu a educar só batendo. Não reproduza a violência. Será
Será que o teu filho e a tua filha não te contam as coisas porque tem medo de você? Não deixa que a segunda parte se torne a primeira. Puxar a orelha, orientar é a segunda parte, a primeira é acolher. Talvez a sua filha e o seu filho quer falar de um bullying que está sofrendo, mas está com medo. Talvez o seu filho e a sua filha está querendo falar da sexualidade, que hoje nas crianças começaram muito antes, começam muito mais cedo. Você sabe disso. E talvez ele está querendo perguntar coisas da sexualidade para você e está com medo, está com receio. Comece pela oração quando você não tem respostas para dar às situações complexas. Louvado seja nosso Senhor Jesus.